Animais triplásticos protoptônios. Gente, primeira coisa, ela é bem simples. Só, mas esse negócio é estranho. Sim, é estranho, mas a definição é bem simples. Olha só, a definição é aqueles quais o plastoporo dá origem à boca ou à boca e ao ânus, tá bom? Ou seja, originalmente vai dar origem à boca ou boca e o ânus. Só que nós temos outra classificação, deuterotômios. Os deuterotômios, gente, eles já o quê? Aqueles que o seu processo, a sua origem é no ânus e nunca é dada a origem à boca, certo? Então, primeiramente, a origem deles é via ânus, tá bom? Ou saco vitelino, ou vesícula vitelina. Que é isso, professor? Como assim? Gente, isso daqui é uma imagem aqui de uma ultrassom, né? A função principal é armazenar substâncias nutritivas, né? Como o vitelo, né? No início da embrionagem, o saco vitelino é encarregado pela produção de hemácias para o ser ali, o embrião que está no seu desenvolvimento. Nos mamíferos é pouco desenvolvido e atrofiado, já em peixes, répteis e ave é bem desenvolvido, até mesmo porque não tem aquela nutrição diretamente da mãe permanente até o nascimento. O ovo de ave. Dá uma olhadinha aqui, a avezinha. Esse daqui é o saco vitalício, certo? Gente, vamos pensar nesse saco vitalício como se fosse a gema do ovo. Se você pegar a gema do ovo e você quebrar, ei, você quebrou, você foi fritar o ovo, você quebrou a gema do ovo. Então seria aquele saco ali protetorzinho da gema para que ela fique bonitinha ali, né? Aí a gente, bem do lado aqui, a gente já tem a casca, a membrana vitelina ou membrana interna, espaço aéreo que o ovo sempre tem. Quando a gente cozinha, a gente for quebrando ele devagarzinho, a gente vai ver que tem um lado dele que é oco, já é um espaço aéreo de respiração, né? A nossa clara ali, anil, a pedúncula vitelina, certo? Que vai estar fazendo essa ligação aqui, onde está vendo a nutrição dele, porque não se alimenta ainda pela boca. Anil ou bolsa aniótica. Gente, olha só, às vezes acontecem alguns problemas com as crianças, né? Os As bordas anióticas podem apertar os dedos ou extremidades dos membros superiores ou inferiores. Membrana que reveste totalmente o embrião, ou seja, é uma membrana que está protegendo ali o embrião, certo? Porque existem várias camadas, então ela é essa última camada aí. Apresenta-se repleto de um líquido claro, conhecido como líquido amniótico. Funções: proteção contra choques mecânicos, desidratação, infecções de agente externo como vírus e bactérias. O principal responsável pela independência, a água e a produção dos répteis. O bem desenvolvido em répteis, aves, mamíferos, ausente em peixes e anfíbios. Córeo, do mesma origem do anil, o córeo é uma membrana de proteção. Só que o córeo, gente, essa membrana de proteção, ela já é a membrana que está externa, né? Ela está externa ali já, fazendo uma proteção do feto, sim, mas da parte de fora. Função da placenta. Dá uma olhada aqui, essa imagem não é muito bonitinha aqui não, da placenta, mas ela ajuda a gente muito, faz uma grande proteção para a gente, realiza a troca de respiratória entre o organismo materno e o organismo fetal, porque ele é o meio de alimentação e de respiração
nossa, quando nós estamos lá na nossa barriga, quando nós estivemos, né, na barriga de nossa mãe, ele é quem retira o alimento e tudo, o sangue, e envia pelo cordão umbilical para a nossa nutrição. É ele que realiza essa troca e seleciona o que é bom e o que não é bom. Produz hormônio, transmite ao feto alguns anticorpos, mascara o embrião em relação ao anticorpo de defesa da mãe. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguns povos antigos, né, tribos, tinham o costume de comer porque ela é muito rica em proteína, certo? Ela é muito rica, mas não é algo muito saudável e muito bonito, não. Mas alguns povos antigos tinham o costume de comer. Alguns animais, às vezes vacas, cachorros, às vezes elas costumam comer isso daí. Não é nada bonito, não, gente, mas às vezes faz isso. Aqui uma imagem aqui um pouco melhor aqui da placenta, olha só, saindo da placenta aqui o cordão umbilical, né? Nós temos uma outra imagem aqui, ó, do bebê, cordão umbilical ligado à placenta, que ainda nem foi cortado, vai ser cortado. Mas, professor, mas não faz o corte sim, faz o corte sim, depois está retirando ela. E o cordão umbilical, tá bom? Ele é o meio onde nós temos uma artéria e duas veias saindo dele, e é onde a gente recebe toda a nossa alimentação, a nossa nutrição e a nossa respiração através do cordão umbilical ali da mãezinha, certo? Para a gente em nosso período ali ou de crescimento. Formação de gêmeos. Gente, olha só. Os gêmeos, alguns animais, como os próprios mamíferos, porco, cachorro, existem vários, né? É muito raro nascer somente um, né? É uma coisa muito rara, não é normal. Mas nós, seres humanos, vaca também, cavalo também, é natural que nasça, né, somente um. Mas às vezes acontece de vir dois. O que aconteceu? O que aconteceu, gente, foi o monozigóticos e dizigóticos, certo? De forma científica, são também chamados de idênticos ou univitelinos. Eles se originam de um único zigoto. Veja só, o zigoto, o óvulo fecundado, ele foi o que? Ele foi dividido já inicialmente, né? Mas ele deu início a dois seres, né? Formando esses gêmeos aí idênticos ou univitelinos, tá bom? Os cientistas eles não sabem muito bem por que isso acontece e eles não sabem fazer essa reprodução aqui de gêmeos, não. Ah, mas eu conheço alguém que fez uma inseminação artificial e teve gêmeos. Gente, às vezes ela já tinha isso geneticamente, né? Já veio de família. Outra coisa, às vezes o que acontece é porque está tentando engravidar, que a pessoa tem dificuldade e é fecundado mais de um ovo fazendo tentativa. Então, às vezes a pessoa que faz inseminação, às vezes acontece de vir gêmeos, mas por causa dessa questão. O ponto de vista genético, esses gêmeos são idênticos, portanto, pertencem sempre ao mesmo sexo. Então, para eles serem idênticos, eles são do mesmo sexo. Ah, mas nasceu um menino e a menina são muito parecidos, são idênticos. Não, eles não são idênticos, porque são de sexo diferente, então eles não são idênticos, tá bom? Mas, às vezes, são muito parecidos. São irmãos, né? Eles se originam de dois ou mais zigotos. Aí já são os casos diferentes. Foi a fecundação de dois óvulos e houve o desenvolvimento desses dois óvulos aí independente. Aí sim pode ter o caso, né, de ter gêmeos diferentes, de sexo diferente. Inclusive, lembrando aqui agora do caso aqui, Fátima Bernardes teve trigêmeos.
um homem e duas moças, certo? Então, duas menininhas, quando nasceram, já são já adultos, mas o menino não é gêmeo idêntico das meninas, logicamente, até mesmo por causa dessa propriedade já de cara e ela, em questão do sexo, tá bom? Mas, ou se são diferentes, foi óvulos diferentes. Ou dá uma olhada aqui. Eu peguei esse casal aqui porque são gêmeos idênticos. Olha só, iguaizinhos. Além de ser gêmeos idênticos, os casais, né, se casaram. Ou seja, são dois... Uai, professor, achei que o senhor estava multiplicando aqui as imagens que as pessoas... Não, são dois gêmeos idênticos, né, masculinos, duas gêmeas idênticas, femininos aqui, e eles se casaram, né? Inclusive se casaram todos juntos, todo no mesmo dia, com as roupas iguais, né? Aí vão ser gêmeos idênticos mesmo, porque para escolher assim, com tanta ou gente diferente, eles ainda acabaram escolhendo gêmeos idênticos, né? Como eles também eram. Agora, esse daqui é um caso, vocês me desculpem, eu não pesquisei a data, mas isso já tem uns 5 anos ou 6 anos atrás. Eu achei muito engraçado porque é algo muito raro, né? Não é fácil de se ver isso, formação de gêmeos, mas esses dois gêmeos aqui, professor, mas são muito diferentes, um é clarinho, o outro é mais moreninho. Sim, eles são dois gêmeos, né, de fecundações zigotas em duas células, em dois óvulos, mas cada um tem um pai. Ué, professor, como assim? A mãe é a mesma? A mãe é a mesma, mas os pais são diferentes. Gente, o período de fecundação, o que essa mãe relatou é que, né, um período de festas, ela teve um encontro, ficou com em um dia, em uma noite, na outra noite seguinte ela ficou com outro. E de repente ficou grávida, ela não sabia quem era o pai, não. Ela não sabia quem era o pai. Depois que nasceu, né? Opa, um moreninho, outro branquinho. Primeira coisa, trocaram meus filhos no hospital. Fizeram DNA, os dois eram filhos dela. Uai, quem é o pai? Vamos fazer o DNA. Um era filho do pai A, o outro era filho do pai B, certo? A mulher deu à luz a filhos de pais diferentes. São gêmeos? Sim, são gêmeos. Eles são de zigotos diferentes, mas a gestação foi a mesma, né? São gêmeos diferentes, pertencendo à mesma mãe, mas de pais diferentes. Um caso aí bem inusitado e bem diferente que já aconteceu.